Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui em mais um vídeo trazendo um assunto importante para mim, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E o tema desse vídeo é um pouco diferente, é uma coisa que eu decidi fazer, que eu acredito que vai me ajudar bastante, não sei, não comecei a fazer ainda, mas eu decidi trazer aqui para vocês isso, né, porque eu acho importante. Né? Eu vou largar a academia para focar nos estudos. Isso é uma coisa que tem me trago ultimamente uma reflexão que me faz pensar cada dia se isso não é o que eu deveria fazer. Né? Eu tenho dado uma atenção muito grande para a academia e isso tem demandado muito do meu tempo, né? Que eu acredito que não seja tão importante agora, nesse momento específico. Eu tive uma conversa com um amigo da igreja, que é próximo, né? Um conhecido meu, e ele é policial federal, ele é PRF, é policial rodoviário federal, na verdade. E a gente conversando, ele me chamou para correr, a gente foi correr junto, e a gente conversando, ele me passou uma reflexão e falou que por que você está fazendo academia se você deveria estar estudando? Você só vai para academia para crescer. E naquele momento eu parei, pensei, e como um ídolo que eu tornei no meu coração, eu realmente fiquei pensando, não, ele não pode estar falando isso, eu deveria ir para academia, isso vai me ajudar no meu condicionamento físico como um policial e tudo mais, só que aí eu parei ali, e no mesmo tempo eu pensei, mas eu nem sou um policial ainda. E ele que é policial, rodoviário federal, fala isso, e eu, no momento, questionei isso na minha cabeça, e isso me fez refletir bastante, né? É, ele me disse, por que você não foca em fazer exercícios do TAF? E eu tenho uma barra lá em casa, né? Ele tem uma barra de peso para levantar, e ele disse que ia me emprestar essa barra para que eu pudesse fazer exercícios com ela. E diante disso que ele falou, eu fiquei pensando, né? Realmente, será que eu deveria abandonar a academia? Tem demandado tempo de mim, e por mais que seja um tempo curto para algumas pessoas, né? Eu acordo 4 horas da manhã, e depois eu começo a estudar por volta das 5 horas, né? De 4 até umas 4h20 eu lavo o rosto, visto uma roupa para ir para academia. Depois de 4h30, de 4h20 a 4h30 até as 5 eu faço um devocional. E depois das 5 horas até as 6h30 eu estudo. Então é por volta de 1h30 aí, né? Eu entro no trabalho às 8, então eu pegaria, na maioria das vezes, né? Eu faço isso. É, eu começo às 7, né, todos os dias, na verdade. Eu começo às 7 na academia e vou até às 7h50 e vou para o trabalho, que a minha academia fica uma rua depois, né, do trabalho. Então eu parei e pensei, eu digo, não, só uma hora será que vai fazer diferença nos meus estudos? E isso tem me inquietado essas últimas semanas e realmente eu parei e pensei, sim, isso faria muita diferença nos meus estudos. Quando a gente para pensar e reflete, né, e começa a refletir sobre o quanto uma hora de estudos faria diferença nos estudos para concurso, né, isso faz a gente querer abdicar desse tão desejo de crescimento muscular, para que a gente foque, mesmo que por um período pequeno ou grande, não sabemos, para que a gente possa focar nos estudos, para que a gente futuramente venha obter o êxito da nossa aprovação. E isso é uma reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. Pode ser que isso seja um ídolo do seu coração também agora. Você queria a todo momento, a todo custo, crescer e ir para academia, falar que é só por saúde. E eu sei, pessoal, é por saúde, é por estética também, e aqui não estou falando que isso é errado, mas que você possa analisar se isso não tem sido um ídolo no seu coração e fazer com que você queira a todo momento, a todo custo, querer ir para academia e esquecer um pouco dos estudos. Aqui eu não estou falando que você tem que parar de fazer exercícios físicos, tá bom? Isso que isso fique bem claro. Eu não vou parar de fazer exercícios físicos. Eu vou continuar estudando pela manhã, né? Vou estudar até as 8h50 agora, então vai ser praticamente uma hora mais de estudos que eu posso resolver questão, ler PDFs, revisar assuntos. E quando eu chego do trabalho, eu chego por volta das 5 horas, 5h05, 5h10, eu tenho uma hora de descanso, né? Porque eu acordo cedo e eu estudo, ia para academia, depois ia para o trabalho, tudo isso me deixava cansado. Quando eu chegava do trabalho, eu ia descansar, né? Eu pegava por volta de uma hora de descanso. Chegava às 5h10 e descansava até 6 horas. Às 6 horas eu começava a estudar e só parava às 9 para dormir. Eu ficava por volta de 4 horas de estudo por dia. 3 a 4 horas. E o que é que eu quero deixar aqui, né? De reflexão para que a gente possa pensar e refletir, né? É, se é um descanso, né? Porque é para ser um descanso. A academia que a gente faz, não só por estética, mas por saúde e descanso, para descansar a mente um pouco dos estudos, que a gente possa implementar, né, implementar ela em outros momentos, para que ela não atrapalhe nossos estudos. Por exemplo, eu tenho essa uma hora de descanso, que por mais que seja um momento que eu não trocaria por nada, como eu gosto muito de academia, e de fazer esses exercícios físicos especificamente, é o momento que eu vou implementar meus exercícios físicos. Agora eu vou focar um pouco nos exercícios do TAF, né, que é barra, flexão e também corrida. Então, esses são os exercícios que eu quero focar nesses últimos, até a prova da Polícia Militar de Alagoas. Até lá, depois que eu fizer essa prova, se eu não passar, pode ser que eu veja a possibilidade de voltar para a academia, mas pode ser que eu não queira, né? Porque agora serão 5 horas de estudos por dia, né? Então é muito importante eu ver isso como uma oportunidade, né? E depois que a gente passar no concurso, você, eu, aí sim, guerreiro, você pode começar a academia, focar na sua estética, de uma maneira saudável e cristã, óbvio, de uma maneira que isso seja bom, né? Eu acreditava nisso como ídolo por conta que eu era muito magro, né? Eu sempre fui muito magro.
Então, quando eu comecei a academia com 12 anos. Só que eu nunca tive foco na academia, né? Eu começava um mês, depois parava por conta de dinheiro, depois parava de novo por conta que eu não tinha dinheiro para comprar suplemento. E só depois que eu vim casar, né? Tô casado há 1 ano e 11 meses, que eu comecei a ter realmente foco nos meus treinos, né? Acho que por conta da responsabilidade de um casamento também, que você, por ter responsabilidades em outras áreas, você acaba tendo responsabilidades nas outras áreas da sua vida também. Uma área reflete na outra. Então, eu comecei ano passado, a treinar mais corrida, né? Por conta do TAF que eu queria fazer. Eu nem gostava de correr, comecei a correr por conta do TAF e eu me encontrei na corrida também, me apaixonei e estou até hoje aí correndo. Só que ano passado eu participava de corridas, corria semanalmente toda semana, né? Toda semana eu fazia corridas, treinos. Só que depois eu parei, né? Por conta que eu viajei para cá para São Paulo. E um mês antes de vir para São Paulo, eu pisei em um prego. E eu fiquei 4 meses sem conseguir pisar no chão direito. E quando eu pisava, meu pé doía muito, por conta que eu estava de sandália na obra, trabalhando, e quando eu pisei, a borracha da sandália varou para dentro do meu pé. Ficou lá durante 4 meses, eu ia em médicos, os médicos não pediam raio-x, e eu parei, né, de fazer esses exercícios, parei de me dedicar novamente. Só que o que é que eu quero passar aqui para vocês? O que é que eu quero passar aqui para vocês contando toda essa história? Né? Que é muito importante que a gente tenha esse hábito de fazer exercícios físicos. Por isso que eu estou falando aqui para vocês que não deixem de fazer exercícios físicos. Eu super concordo com exercícios físicos, para mim é maravilhoso, eu me sinto bem, eu gosto de fazer, é bom para a saúde mental, para o corpo. Então, eu fiquei muito triste nesse tempo que eu parei parado, né, sem conseguir correr. E depois que eu consegui, por meio de médicos especialistas, né, que me ajudaram a conseguir ver o que tinha de problema no meu pé, né, aí sim eu comecei a voltar a correr. E até antes de tirar isso do meu pé, eu fiz uma corrida de 5 km, o meu pé doía demais, mas mesmo assim eu continuei, né, porque eu gostava muito disso. E então depois eu voltei, né, comecei a fazer academia de novo e realmente eu fiquei muito focado, né, nesses últimos 3 meses ou 2 meses e meio. E eu estava gostando muito, né, só que aí eu tive essa conversa e me fez refletir e pensar, né, isso eu queria deixar aqui para vocês também, né? Pensem um pouco sobre isso, né? Se vocês puderem abdicar desse tempo de vocês para começar a estudar só até você passar, até a aprovação, mas aqui eu quero deixar uma coisa clara. Pessoal, vocês têm que focar e ter disciplina para conseguir estudar. Não adianta você parar de ir para academia e não estudar, não usar esse tempo para fazer nada. Aí não vai adiantar de nada tudo que eu tô falando aqui para vocês vão jogar tudo no mato, tudo fora, né? Vocês não vão fazer nada bem feito, nem estudar e nem ter um bom condicionamento físico, nem treinar. Então, se vocês têm como foco, né, a aprovação no concurso, a aprovação em uma prova, então se abdiquem de alguma coisa no momento para que futuramente vocês possam obter isso. Né? E aqui a gente traz diversas coisas que vocês podem se abdicar. Né? Redes sociais, academia. Às vezes as pessoas chegam e falam, eu não tenho tempo para estudar, né, por conta que eu vou para academia de manhã, depois eu vou para o trabalho, e quando eu chego em casa já está de noite. Às vezes essa 1 hora, né, que você faz na academia, meia hora, qualquer tempo que seja, já é importante para a sua aprovação ou para os seus estudos. Se você tiver 2 horas para estudar, isso já é muito para você. Se você tiver 1 hora para estudar, isso é o bastante para você. Você tem que se adequar às suas rotinas. As suas rotinas elas precisam fazer sentido para você. Você precisa absorver isso que você está entendendo nos estudos. Às vezes as pessoas falam que não tem tempo para estudar, mas elas passam tempo demais nas redes sociais ou vão para academia. E eu sei que a realidade do brasileiro é muito difícil. A gente tem um Brasil onde é uma extrema desigualdade e isso é muito triste, né? É uma realidade é, de se pensar. Só que nós precisamos tentar, pessoal. Essa é uma forma da gente poder ter uma mudança de vida. Né? Infelizmente a gente sabe que a desigualdade ela existe, mas é por meio de faculdades, por meio de concursos públicos, que você vai poder sair dessa tristeza que você está, dessa miséria, dessa pobreza e dessa escravidão disfarçada de alguma coisa aí. Então, é muito importante isso, essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês. É algo que vai fazer sentido para mim, pode ser que não faça sentido para você, mas até eu acredito que faça sentido para você, porque é importante que você se abdique das coisas para que você entenda que carreiras policiais é necessário abdicar em vários momentos. Né? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. Vou abandonar a academia. Futuramente, possa ser que até exista um projeto aí que eu possa montar aqui com vocês, né? De fazer uma academia em casa com peso simples, coisas poucas, para que a gente possa fazer treinos em casa, porque às vezes até aqueles 20 minutos que a gente pega daqui para o trabalho ou daqui para a academia já conta. Então, se você tiver pesos em casa, se você tiver maneiras de fazer exercícios em casa, com barras, você pode até fazer um treino especializado de academia na sua casa. Né? Portanto, que seja curto e você não atrapalhe seu tempo e seus estudos. Às vezes, com meia hora, a gente consegue fazer um treino bem feito. Se você dividir durante 7 dias, 6 dias, de segunda a sábado, um treino, vamos supor, você comprar uma barra de academia, pesos no Mercado Livre, faz em casa, você pode conseguir um bom condicionamento físico só com meia hora de treino, né? E às vezes você não, porque você quer ir para academia, quer aparecer lá, quer parecer que pega muito peso, você quer pegar peso ou você quer mostrar para as outras pessoas. Você tem que ver onde está seu coração. Às vezes o seu coração está no lugar errado. Então, pensem bem sobre isso. Pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer, a reflexão para vocês aqui.
né? Muito feliz que estou com o microfone novo aqui, tentando evoluir com vocês, trazendo uma boa qualidade de som, é, com o tripé agora também. Então, eu queria agradecer a vocês por assistirem até aqui. Comentem o que vocês acham, comentem o que vocês pensam também. Às vezes vocês pensam diferente de mim, vocês podem deixar isso nos comentários. A gente pode trocar uma ideia, conversar aqui um pouco sobre o que vocês pensam. Isso é importante, né? Nós vivemos em uma sociedade onde a gente tem pessoas que pensam diferente, né? Então, eu agradeço por vocês terem assistido. Deixem um like, comentem, compartilhem para os seus amigos concurseiros. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.